Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, cujo nosso tema do mês, Vida em Comunidade. Nós vamos falar dessa experiência de viver em comunidade. E nós vamos fazer isso a partir da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Eu quero dizer para vocês que Corinto é uma cidade extremamente interessante. Para que nós possamos entender um pouco do que Paulo está trabalhando, eu vou rapidamente mostrar algo para vocês sobre esta cidade. O meu objetivo nesta noite, nesta mensagem, é apresentar a importância de se ter direção e alguém na direção. Por isso, o tema dessa mensagem é quem está na direção. Não adianta apenas ter uma direção se não houver alguém dirigindo. Mas por outro lado também não adianta você ter alguém dirigindo sem direção. Não sabe para onde vai. Eu quero conversar e mostrar a importância disto a partir da vivência da comunidade de Corinto. Eu quero mostrar para vocês, Corinto fica lá na Grécia. Se vocês perceberem, aqui é uma interrupção do continente. Corinto era uma cidade muito importante, exatamente por causa dessa interrupção. Corinto ligava os dois lados da Grécia. Por isso essa cidade era de extrema importância. Esse é o canal que vocês estão vendo naquele pequeno mapa. Então, esse canal, hoje, atualmente, chama Canal de Corinto. Naquela época não era esse nome. Essa foto é uma foto, como vocês podem ver, recente, né? Mas esse canal possui, da sua extensão, 6 quilômetros. 6 quilômetros. Então, o que aconteceu? Por que Corinto era uma cidade, vamos dizer assim, tão importante para a história ou para mesmo para o Império Romano? Corinto ela era muito importante pelo fato do quê? Isso aqui eu mostrei só para vocês verem como o canal ele era estreito. O que acontecia? Já na época do Império Romano, que o Império Romano dominava a Grécia, chegavam embarcações e elas então paravam, embarcações grandes paravam aqui, desembarcavam toda a mercadoria, pequenos barcos, mais ou menos como esse, faziam essa travessia de 6 quilômetros e colocavam na outra embarcação que estava então na outra ponta. E isso fazia com que essa cidade fosse importante porque todas essas mercadorias, todo o comércio acontecia devido a este chamado istmo, isto é, esse canal. As pessoas elas não atravessavam e davam a volta por toda a Grécia. Elas chegavam ali e faziam, encurtavam o caminho, né? Encurtavam horas de viagem. Então todo mundo agia dessa forma. E o que acontecia? Então essa cidade tinha um comércio muito grande. Era uma cidade muito rica devido a isso. Porque para as pessoas ir para o lado leste e oeste, elas estavam passando e transitando todas ali. Dentro deste movimento de Corinto, havia um grande templo, aqui nós estamos vendo uma foto das ruínas, né, que ficava em cima exatamente daquele istmo, que vocês estão vendo aí no mapa. Então, esses templos ficavam mais ou menos, não está aparecendo aqui nas nossas fotos, mas ficava escondido para cá, nesse local. Esse é o templo da deusa Afrodite. E havia também o templo de Apolo. Tanto Afrodite quanto Apolo eram os deuses do quê? Da beleza. Dizem, não se sabe muito bem ao certo, que no templo de Afrodite existiam 1000 sacerdotisas. Alguns acreditam que isso é um pouco de lenda, mas existiam sacerdotisas. O que acontecia é que essas sacerdotisas, no entardecer, isso não era cotidianamente, havia algum período do ano, essas sacerdotisas, elas desciam então lá desse Acrópole, iam até a cidade para
terem relações sexuais com os homens da cidade, porque elas compreendiam que dessa forma estavam prestando adoração à deusa Afrodite. Os historiadores de hoje, os teólogos de hoje falam que era uma prostituição, né? Era uma prostituição sagrada, se assim podemos dizer. Na compreensão daquelas mulheres, era um serviço à Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Então, fazer amor era o que se esperava da deusa do amor. Essas sacerdotisas, elas tinham as cabeças raspadas. E nós não vamos entrar nesse contexto hoje da carta, que depois vai falar lá em Coríntios, né, das mulheres, usar o véu, aquela coisa toda, por causa desta questão destas sacerdotisas, para que as mulheres não fossem confundidas com estas sacerdotisas. Esse é um pouco do contexto. E o apóstolo Paulo chega nessa cidade, uma cidade comercial, uma cidade totalmente depravada, para vocês terem essa noção, né, que as sacerdotisas desciam para estar lá tendo relações sexuais com os homens da cidade, não só com os homens da cidade, mas com todos aqueles homens que passavam por esse comércio, que ali ficavam, né? Então elas acabavam se prostituindo dessa forma com estes homens, de tal forma que o termo corintianizar se tornou popularmente conhecida naquela época como alguém depravado. Paulo então chega nesta cidade, encontra uma cidade depravada, corrupta por causa do próprio comércio, uma cidade totalmente influenciada, vamos dizer assim, por uma cultura pagã, por uma cultura distante dos valores e princípios do reino de Deus. E Paulo chega nessa cidade. Nós vemos a história de Paulo, é a segunda viagem missionária de Paulo. Vocês podem depois ler isso em casa, lá em Atos capítulo 18, quando Paulo então chega a Corinto, ele começa ali a implantar uma igreja. Paulo fica por 18 meses nesta igreja. Depois de 18 meses, quando Paulo vai embora, após 3 anos depois, ele escreve exatamente esta carta que nós estamos lendo. Segundo os historiadores, e a própria carta de Corinto nos apresenta isso, algumas outras cartas já haviam sido escritas, mas elas se perderam na história. Tanto que Paulo cita, né, nesta carta, uma menção de uma outra carta que nós não temos. Nós temos hoje somente 2 cartas. Então nós temos a primeira epístola de Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. Alguns historiadores afirmam que foram 6 cartas no total escrito. Bom, mas eu quero então com vocês, eu vou direto realmente aqui ao assunto, e eu quero convidar vocês a me acompanhar na leitura de 1 Coríntios, tá? Capítulo 1, verso 10 ao verso 15. Hoje pela manhã, a nossa irmã Regina fez também esta mesma leitura. Eu quero, através dessa leitura, perceber com vocês que havia um grande problema nesta igreja, e Paulo está apontando este problema para eles, e eu acredito que esse problema tem tudo a ver então com o nosso tema. Não havia ninguém nesse momento na direção da igreja, e a igreja estava sem direção, no sentido de não saber exatamente para onde ir. Veja só, diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Rapidinho, Paulo está dizendo que não havia concordância. Não há concordância. E ele está dizendo: eu gostaria que houvesse, que todos pensassem da mesma forma. Meus irmãos, fui informado por alguns de Cloe de que há divisões entre vocês. Então ele começa sutilmente, né? Paulo era uma pessoa muito sábia. Em nome do Senhor eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. Ele primeiro não diz que há divisão, mas já dá a entender que há divisão. Então ele está pedindo que eles concordem, que eles falem, sabe, a mesma coisa, que eles pensem a mesma coisa. E aí depois ele fala: eu fui informado que tem uma divisão, estou sabendo, viu? Então ele diz, né? Fui informado, e ele diz quem informou, né, por algum da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer, cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo,
eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Aí ele se lembrou, né? Não, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Quer dizer, ele fala, ninguém foi batizado, aí ele, opa, não, peraí, exceto, né? E aí, Paulo então faz essa palavra de orientação. Nós vemos claramente nesse texto que a comunidade estava dividida. Havia então, nesta comunidade, alguns grupos, e ele cita esses grupos. Na verdade, esses grupos, eles estavam usando o nome de alguns líderes, nem, vamos dizer assim, de peso, né? Então, um grupo usou o nome de Paulo, eu sou de Paulo, outro grupo usou o nome do Apolo, eu sou de Apolo, outro grupo usou o nome de Cefas, na verdade é o nome hebraico de Pedro, então alguns usou o nome de Pedro. Pedro não esteve nesta igreja. Os historiadores acreditam que ele nunca sequer passou nesta igreja. Mas o que aconteceu é que haviam judeus que chegaram a Corinto e lá estavam, então eles agora falavam que eles estavam ali em nome de Pedro, nós somos de Pedro. Ora, essa era uma igreja, por causa da cidade, que tinha romanos, tinham gregos, tinham judeus e tinha outras pessoas de diversas regiões devido ao seu grande comércio. Pessoas se estabeleciam ali para fazer comércio e acabavam às vezes recebendo essa mensagem, se convertiam e faziam então parte dessa igreja, uma igreja muito mista, vamos dizer assim, em termos de raças. E aí então surge toda essa, e alguns mais espirituais já eu não sou de Paulo. Os mais espirituais, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Tinha um grupo que falava, nós somos de Cristo, nós somos de Cristo. Você nunca encontrou alguém assim? Você pergunta para a pessoa e fala assim, de que igreja você é? Ele é muito espiritual, daí ele fala para você, eu não sou de nenhuma igreja, eu sou de Cristo. Eu fico até sem graça, né, quando a pessoa me responde assim, fala, tadinho de mim, né? Mas tem gente que é assim, né? E tinha esse grupo aqui, eles afirmavam isso, nós somos de Cristo. Bom, o que nós vemos aqui? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz assim, com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. E a pergunta que eu quero levantar aqui para vocês é quem que estava então na direção desta igreja? Nós temos 4 grupos. Quais desses grupos realmente dirigiam esta igreja? Quais desses grupos que estavam liderando este trabalho e dando para eles uma direção? Não havia, com certeza, nenhuma direção. Se você tem 4 grupos, e 4 grupos estão discutindo entre eles, é porque, no fim, ninguém está liderando. Ninguém está dando para eles essa direção. E eles, com certeza, não tinham apoio nem de Pedro, nem de Paulo, né? Paulo mesmo já está escrevendo aqui para eles que não estava concordando com o que está acontecendo, nem de Apolo e muito menos de Cristo, né? Usando o nome de Cristo no meio dessa divisão toda. Não existia acordo. A carta, ela é importante para nós entendermos uma coisa aqui. Antes, nós precisamos compreender o que é cada um desses grupos. O que cada um desses grupos estão defendendo? O que cada um desses grupos representam? Mas antes de eu falar isso, só para que você entenda, quando não tem um líder, falta liderança, falta quem dirige, surge uma coisa perigosa e muito perigosa, que acontece aqui. A ausência de líder permite que algumas pessoas sejam dominadas pela arrogância, pela pretensão de ser melhor que o outro. A ausência de líder permite com que algumas pessoas comecem a se ver como portadora de toda a verdade, e aí se posiciona com arrogância diante dos outros, e é o que está acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso, veja só o que diz, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 18 e 19, ele trata disso. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Quer dizer, Paulo ficou 18 meses, 3 anos depois de estar escrevendo esta carta, e ele percebe que neste intervalo, o fato dele não estar mais presente na igreja
Essas pessoas perderam a referência de uma liderança, de uma pessoa que realmente estava dando para eles e dirigindo aquele trabalho. Elas começaram a usurpar este espaço, e Paulo está escrevendo para eles: vocês se tornaram arrogantes. Por quê? Paulo está dizendo como se eu não fosse mais visitá-los. Quer dizer, vocês estão acreditando que não tem mais um líder aqui. Vocês estão acreditando que vocês podem tomar a direção. E cada um desses grupos começaram a fazer isso. Aí ele diz: mas eu irei muito em breve. Ele está alertando eles: eu vou estar aí, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. A ideia aí é de que virtude, talvez que influência eles têm. Então Paulo está dizendo que eu vou para acertar essas coisas, eu quero saber o que está acontecendo, mas o que mostra isso para nós e o que nós aprendemos é que a ausência do líder realmente permite com que pessoas acabem querendo ocupar um espaço que às vezes não estão preparadas para ocupar, não foram chamadas para ocupar, e essas pessoas correm o perigo e acabam por se tornar arrogantes, porque elas não têm o discernimento do todo daquilo que Deus está fazendo, como Paulo tinha, ou como talvez o próprio Apolo, ou quem sabe o Pedro tinha, e essas pessoas começam a querer caminhar dentro apenas daquilo que elas têm de conhecimento, de compreensão, de uma verdade, ou talvez de um pedaço da verdade. Mas elas querem pôr um pedaço da verdade delas como se fosse toda a verdade. E elas estão correndo aqui um grande risco. Então eu vou mostrar para vocês o que cada um desses grupos estavam defendendo. Na ausência então do líder, surgiram essas facções. O grupo de Paulo era o grupo dos gentios. Eram os gregos que lá estavam, que haviam se convertido. Talvez alguns romanos. Paulo pregava o quê? O fim da lei. Paulo foi um defensor do fim da lei e liberdade cristã. E provavelmente este grupo degenerou sua pregação para outros fins. E aí, Paulo responde para este grupo: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Esse grupo começou a achar que, afinal de contas, Cristo já pagou todo o preço dos nossos pecados, já estamos salvos. Paulo diz que não há mais lei sobre nós, e afinal de contas, o que tem de repente a gente abraçar sacerdotisa? Elas que vieram aqui mesmo, né? Paulo: opa, gente, vocês estão fora da verdade. Nem tudo convém, nem tudo edifica. O outro grupo, eu estou resumindo, é o grupo de Apolo. Quem era Apolo? Apolo, ele era um judeu cristão, de Alexandria. Alexandria era famosa como um centro intelectual. Apolo era aquele cara que chegasse aqui, ele pregava com uma sabedoria, que todos nós íamos ficar com a boquinha aberta. Nossa! É esse cara que consegue filosofar, e entender e ler aquilo que Deus está revelando através de uma linguagem muito bonita. Bom, os gregos que gostavam, né, de filosofar, também viam em Apolo um referencial, e alguns gostavam então mais de Apolo do que de Paulo, porque ele tinha um falar com eles, e sendo ele já mais próximo dessa linha filosófica que os agradava. Então alguns começaram: não, nós somos de Apolo. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam filosofar na igreja. Paulo escreve para eles: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos... Paulo não usou luva, né? Foi meio direto mesmo, né? Para eles, porque não é esse o caminho. Bom, nós tínhamos o grupo que nós falamos de Cefas, né? Que é o Pedro. Aí nós tínhamos o quê? Os judeus que estavam habitando neste lugar. Os judeus que estavam morando agora na cidade de Corinto, e esses judeus tinham um profundo apego à lei,
a lei de Moisés. Eles sempre tiveram, onde Paulo ia, né, parece que esses judeus meio que iam atrás de Paulo, e eles estavam sempre tentando pegar os cristãos que Paulo falava lá de liberdade, de fim da lei, e aí eles falavam, gente, mas não é totalmente assim, nós precisamos firmar aqui a lei. Eles eram então um pessoal um pouco mais legalistas, nós podemos assim chamá-los. Paulo também escreve para eles, não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, eles acabavam escandalizando, né? Até mesmo os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, ele está dizendo para que eles não ficassem buscando agradar a eles mesmos, tentando trazer as pessoas para dentro da lei que eles achavam correto. É mais interessante esse discurso de Paulo com esse grupo, na carta que ele faz aos irmãos de Gálatas, né? Ali ele realmente trabalha bem essa questão. Mas então nós temos esse grupo, e nós temos o grupo de Cristo, que dizer, né? E o grande defeito deste grupo não estava com relação a querer filosofar, não estava na relação da lei, não estava na relação da libertinagem, mas o grande problema, segundo os historiadores deste grupo, é que este grupo se considerava mais espiritual que todos os demais da casa. Eles eram aqueles, né, que já tinham alcançado o céu, e aí olhavam para baixo, gente, vocês são pobres, pecadores. E Paulo escreve para esses irmãos, e possivelmente isso se deve pelo fato de que esses irmãos haviam experimentado a questão dos dons espirituais. E veja só então que Paulo escreve para eles. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, e ele depois, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está escrevendo para essas pessoas, só para você entender, Paulo já havia desde o capítulo 12 explicado sobre os dons, aí Paulo começa a falar e mostrar como deveria ser usado esses dons. No capítulo 13, Paulo começa a mostrar que o amor precisa ser a base de toda essa comunidade, e que de tudo no fim, o que fica é o amor. E aí Paulo então termina no capítulo 14 já dando essa orientação agora para eles, depois de ter explicado, ter colocado tudo isso no trilho. Ele diz assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. De tudo aquilo, como eu disse para vocês, aí lá do 12, 13, que ele vem trabalhando, explicando, então ele está falando para eles. E se ignorar isso, então ele está dizendo para esses profetas, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ele escreve à igreja e diz essas palavras. Então, se essas pessoas ignoraram o que eu estou ensinando aqui, eles serão ignorados. Bom, nós vemos então que nós estamos na igreja de Corinto, uma igreja com divisões, uma igreja com problema, que aponta o que não tinha nesse instante alguém ali para dirigir, e a igreja começa a ser dirigida por algumas pessoas que vão formando os seus grupos e tentando cada um defender a sua maneira de ver. De tal forma, como eu citei aqui mesmo no nosso momento da ceia, que até mesmo quando eles se reuniam para celebrar um momento onde toda a igreja deveria se ver como uma em Cristo, eles estavam divididos. O próprio apóstolo, e nós vemos aqui hoje, esse texto nos fala isso. E outra questão que eu quero apontar para vocês é que as divisões são sinais de uma igreja carnal e infantil, segundo a palavra do apóstolo Paulo. Paulo escreve então em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, o que denota que o apóstolo queria ter escrito para esta igreja coisas maiores, coisas para adultos. Daí ele diz: olha, eu não pude falar com vocês como espirituais. Bom, se alguém lá se achava muito espiritual, já acabou tudo aqui, né? Já botou todo mundo no chão, né? E aí dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. E aí ele aponta agora o porquê são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Essa é uma pergunta que não precisa ser respondida. É aquela, né, que a gente faz
quase que afirmando, só para dar uma cutucada ali, né? E Paulo, então, com muito jeito faz isso. Afinal de contas, se há divisões entre vocês são crianças, são infantis. Vocês não entenderam o que Cristo fez na cruz. Cristo uniu judeus e gregos, Cristo uniu escravos e libertos, Cristo uniu patrões e senhores, Cristo uniu todos. E como é que vocês estão se dividindo? Como é que vocês estão se brigando entre vocês e tentando cada um ser melhor no seu entendimento e não percebe que talvez em cada grupo de vocês existem verdades, mas que elas precisam ser conciliadas, equilibradas e compreendidas por todos de maneira correta? É evidente, quando a gente lê esta carta, que Paulo, quando deixou esta igreja, esperava que a comunidade se unisse em torno de Cristo e se enxergassem como membros de um só corpo, e sendo este corpo dirigido então pelo cabeça, Cristo Jesus. Paulo vai embora e ele tem isso em mente. Bom, 18 meses aqui, agora Cristo vai dirigi-los. Mas eles não fizeram aquilo que Paulo esperava. Quando uma igreja é madura, todos compartilham o pão, todos compartilham os dons, todos compartilham o conhecimento. E quando não compreendido por outro irmão, em vez de dividirem-se, eles tratam uns aos outros com cordialidade, com mansidão. Uma igreja madura, todos são agentes da paz, todos fazem tudo o que puder pela paz. Oram uns pelos outros, mas não se dividem, porque todos são de Cristo e todos se veem como filhos de Cristo. Então eu olho para o outro e vejo que ele é o filho de Cristo. Eu sei que eu falho, eu erro, eu sou pecador, então também vou entender que o outro também erra, que o outro também peca, e vou suportar em amor o pecado também do meu irmão. Então não se divide, se une. Todos se veem debaixo da mesma direção, Jesus Cristo. Viver sob nova direção, como nós temos falado durante este ano, é viver sob a direção de Cristo. Deixar que o Espírito de Deus nos guie e nos conduza. Mas é interessante que o próprio Jesus estabeleceu alguns homens para dirigir seu povo, porque ele sabia da necessidade. Afinal de contas, há em nós uma natureza pecaminosa que está sempre tentando nos empurrar para o lado errado, e Cristo sabia disso, e Cristo então deu à igreja, segundo a palavra de Efésios capítulo 4, Deus deu dons. Isso significa que ele presenteou a igreja com alguns homens, entre estes homens, pastor, ou os pastores. Os pastores devem ser líderes submissos a Jesus e aos seus ensinamentos. Se espera de um pastor, dos pastores, que eles vivam os valores e os princípios estabelecidos por Jesus no seu reino. Por isso o apóstolo Paulo, sem medo algum, ele diz para a igreja imitá-los. Ele fala isso. Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Ele não está dizendo que ele é perfeito, mas ele está dizendo que eu estou focado em viver como Cristo. Se vocês olharem para mim, vocês também vão nessa direção. E cada um de nós precisamos viver dessa forma. De tal forma que quando as pessoas olharem e imitarem vocês, elas acabam encontrando Cristo. E um pastor deve viver assim. E quando um pastor vive assim, a orientação é essa, né? Dada na carta de Hebreus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quer dizer, Deus estabeleceu pessoas para liderar, para dirigir, para direcionar. Não na força, não na violência, né? Não é na imposição, não é aquela coisa, sabe, o cara fala assim, ó, eu sou pastor. Você é ovelha, ralé, tem que me obedecer, cara. Não é isso. Sabe, porque tem uns que não falam assim, mas é isso que ele está pensando. Não é assim. Porque na verdade somos todos pecadores, todos na mesma, né? Estamos no mesmo nível. Somos, ao olhar de Cristo, somos todos ovelhas. Eu sou ovelha também de Cristo.
Mas Cristo vai lá e fala assim: vem aqui você vai ser a ovelhinha que eu quero para cuidar das demais ovelhas. Você vai olhar, você vai ensinar essas ovelhas, vai ajudar elas a se desenvolverem, e você vai fazer isso com muito amor, porque eu dei minha vida por essas ovelhas, você vai ter que dar a sua também. E é feito na base do amor, não de uma posição ou de um título, mas de uma unção que Deus coloca sobre estes homens. E é por isso que ele diz: então obedeça a esses líderes. Por que diz isso? Porque está esperando que esses líderes sejam assim. Infelizmente, nem todos são assim. E nessa igreja de Corinto, nos parece, pelo que nós vemos da história, que não foi colocado um pastor. Paulo acabou saindo e não foi colocado. E a igreja então foi vivendo tudo aquilo que eu já mencionei para vocês. Então eu acredito sim, que uma igreja, que uma comunidade precisa de uma liderança, ela precisa de alguém que dirige, ela precisa saber para onde está indo. E aí eu quero entrar com vocês em algo que eu também acho que faltou nesta igreja. Faltou direção. Não só um líder, mas faltou direção. Para onde estamos indo? Essa igreja não tinha uma direção clara. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 ao 8, diz assim, Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Texto, ele está nos dizendo que Paulo e Apolo possuíam trabalhos diferentes. Paulo diz: eu plantei, isto é, ele veio e lançou a semente. Aí ele diz que Apolo veio e regou, jogou água. Mas os dois tinham um único propósito: que a semente crescesse, virasse uma linda planta, né? Que desse muitos frutos. Embora o trabalho de cada um é diferente, mas há um só propósito nesse trabalho, que é alcançar, então, para nós aqui, a maturidade. O crescer para nós é nos tornarmos maduros. E cada um de nós temos um dom. O pastor tem um dom, cada um de nós temos um dom. E nós todos, assim como Paulo, assim como Apolo, assim como Pedro, um vem, lança semente, outro rega, quem sabe o outro vai vir e vai pegar a tesourinha, né, vai fazer a poda. Enfim, cada um vai, com o seu dom, estar atuando dentro do corpo, seja no ministério de louvor, seja no ministério infantil, como o belo trabalho que foi feito, né, falado aqui pela Flávia, pela Regina pela manhã, que elas estão de parabéns, seja através de qualquer outro trabalho, seja na ação social, seja em missões, seja visitações, todo serviço no estacionamento, todo serviço visa o amadurecimento final do corpo, seja na limpeza, e Deus vai recompensar cada um de acordo com o seu próprio trabalho. Mas o teu trabalho vai ser recompensado se você estiver fazendo aquilo que Deus espera que você faça, e não que você esteja num local que não é esperado, e às vezes atrapalhando aqueles que lá deveriam estar. E eu também quero destacar nesse texto que fica muito evidente, é que só Deus é que pode fazer a semente crescer. Você lança a semente, você joga água. Em outras palavras, nós podemos, todos nós, exercermos nossos dons, todos nós temos que exercer, se espera disso, mas é só Deus que faz a igreja dele fluir e crescer. Nós dependemos da unção de Deus. Entretanto, é claro a partir deste texto que nós temos que fazer o nosso trabalho. Paulo tinha que lançar a semente, Apolo tinha que vir e regar, e Deus ia fazer a parte dele. Mas às vezes parece que nós cristãos achamos que vale a pena assim, não, deixa tudo para Deus, né? A gente vem, vamos assistir o culto, sento, levanto, peraí, você recebeu um dom, você foi capacitado para Deus para algo, então você deve fazê-lo. Cada um de nós tem um trabalho a fazer. Bom, tanto Paulo quanto Apolo trabalharam, e eles tinham uma certeza, no texto diz para nós, o Senhor os recompensaria no tempo certo, né? O Senhor daria a eles o galardão que aí caberia pelo trabalho que eles fizeram. Nós precisamos compreender isso. É necessário que nós todos tenhamos o mesmo objetivo: edificar a comunidade de Cristo. E mais especificamente, falando agora para nós,
edificarmos a nossa comunidade, a PIB. Isso implica em dizer que todos nós aqui queremos trabalhar para que vidas sejam salvas. Todos nós desejamos trabalhar para que casamentos sejam restaurados, para que os perdidos sejam achados, o abatido seja animado, levantado, para que aqueles que carecem, possuem necessidades, tenham elas supridas. Para isso precisamos todos nos abraçarmos e trabalharmos juntos. E para a realização dessa tarefa, nós precisamos estar alinhados no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Eu, orando muito a Deus, eu estou apresentando aqui para vocês agora uma visão para nós que nos dê direção. Mas eu quero ser muito claro, eu estou apresentando, e se a igreja disser, pastor, nós não queremos abraçar essa visão. Então eu vou sair, vou chorar bastante e depois pensar, Deus, o que eu faço? O que o Senhor quer, né? Que a igreja me ajude então a encontrar. Mas orando mesmo, de coração, não estou falando isso para dizer assim, não, vocês têm que abraçar isso que eu estou dizendo. Não, como eu disse, eu não gosto de impor. Eu quero que o Espírito de Deus toque no coração de vocês. Mas eu fiquei pensando, essa é a igreja que Deus tem colocado no meu coração. Ser uma comunidade. Ser uma comunidade significa, e eu pus em negrito já, que nós vamos ser um. Nós vamos ser um. Nos ver como um. Eu vou simplificar. Você quer ver uma comunidade? O que é uma comunidade? Alguém entre nós, né? Vou usar uma irmã só de referência, perde o marido, viúva. O que uma comunidade faz? Abraça, supre, talvez a necessidade, se essa irmã não tem como trabalhar, dependia talvez do marido, a comunidade vai prover aquilo que ele precisava. Ser comunidade é vivermos essa unidade e sabermos que no fim somos todos uma família, uma grande família. Por outro lado, em que cada um de nós possa ser uma expressão do amor de Deus, aonde estiver. Quando você estiver lá no seu trabalho, você ser uma expressão do amor de Deus para as pessoas que lá estão. E você ser uma expressão do amor de Deus é algo muito significativo. Eu não vou entrar em detalhes agora por nosso tempo, mas você deve ser. Eu espero que cada um seja. Na sua casa, marido, você seja uma expressão do amor de Deus para a sua esposa. Esposa, você tem que ser uma expressão do amor de Deus para o seu marido. Pai, você tem que ser uma expressão do amor de Deus para o seu filho. Filho, você tem que ser uma expressão do amor de Deus para os seus pais. Dentro disso, também em muita oração, eu falei, Deus, como que nós vamos viver isso? Nós vamos conectar pessoas a Deus. Porque nós só vamos conseguir ser comunidade, expressão desse amor, se nós estivermos conectados com Deus. E a ideia é que nossa missão, nossa tarefa seja essa, de conectar pessoas a Deus. E após conectá-las a Deus, torná-la também um agente de conexão. Mais uma para conectar outros a Deus. Nós queremos trabalhar, e essa é a proposta de nós termos nossa direção, nós focarmos. Os ministérios estariam trabalhando com esse pensamento. Como que nós fazemos tudo isso? Como nós vamos cumprir essa missão e alcançar essa visão? Servindo. É o servir. Outro dia eu explico isso, mas eu peguei a palavra servir e o que é servir? Socializar. Há muitas pessoas que elas precisam de se tornarem cidadãos, aprender a ser cidadã. Nós precisamos ajudá-la a sair das margens da sociedade e colocá-la dentro da sociedade. E talvez nós temos um grande ministério que é a Escola Batista, um ministério que ajuda a fazer isso, formando crianças que serão amanhã futuros doutores, advogados, engenheiros, que serão amanhã, quem sabe, vereadores, prefeitos dessa cidade, e que nós queremos capacitá-los a serem cidadãos a partir dos valores e princípios do reino de Deus. Investir no ministério da escola é investir em cidadãos do reino de Deus. Nós temos lá a aula religiosa, que não tem outra escola se não for uma escola cristã como essa. Ensino, se nós queremos levar pessoas a se tornarem como Cristo. Reconciliar, que é a nossa missão, conduzir pessoas a Cristo, conectá-las a Cristo. Valores, integrar os valores e princípios do reino às nossas vidas. Nós precisamos viver os valores e princípios do reino. Integração, levar as pessoas ao batismo e membresia. Relacionamentos, ajudar as pessoas a construírem relacionamentos saudáveis.
ajudar maridos e mulheres a terem relacionamentos saudáveis, ajudar pais e filhos a terem relacionamentos saudáveis, ajudarem patrões e empregados a terem relacionamentos saudáveis. Nós queremos servir. Como Cristo serviu, nós possamos servir. Essa é a nossa ideia. Então nós queremos ser uma igreja que tenha direção e que saiba para onde está indo. E que você possa fazer parte desta história. Que você possa fazer parte deste projeto. Todos os ministérios visam alcançar isto. Nós queremos trabalhar para isto. E este não pode ser o sonho do Cornélio. Este tem que ser o sonho da nossa igreja. Tem que ser o teu sonho. Eu quero que você abrace isso junto comigo. Essa visão e essa missão tem que estar encarnada em cada um de nós. Não existe outro meio. E se você perguntar, pastor, isso tudo eu vou dizer para você. Está tudo explícito na palavra de Jesus. Façam discípulos. Façam discípulos. É fazer pessoas como Cristo. Está aí o que vai dar nesse resultado. Neste ano nós estamos aí nos rendendo totalmente à direção de Jesus. Nós estamos nos submetendo a uma nova direção. E este é o desafio para você. Deixa Jesus Cristo dirigir a sua vida. Se engaje na comunidade. Vida em comunidade. Faça parte deste sonho. Feche os teus olhos. Deus eterno, quero te agradecer por tua palavra, por tua direção, por teu cuidado, por esta igreja que tem compreendido os teus sonhos, os teus projetos. Quero te agradecer, Deus, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Te agradecer porque o Senhor é quem está na direção. Nós queremos apenas sermos instrumentos. Queremos ser levados pelo vento do teu Espírito, Senhor. Navegar nas tuas ondas. Conduza-nos, ó Deus, a cada um, no nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.